Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje eu tô aqui nesse novo formato para falar sobre ele, o ouro, que tá na máxima histórica. Nesse vídeo eu pretendo explicar o que tá acontecendo, por que ele subiu tanto e como você pode investir nesse ativo. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Primeira coisa, eu sei que o cenário mudou, mas fiquem calmos. Eu também pretendo continuar com aquele formato de vídeo que eu vinha fazendo aqui no canal. É só que ter um segundo formato eu acho que faz bem, né? Dá uma quebrada, fica menos padrãozão. Isso dito, bora começar falando dele, do ouro, simplesmente a reserva de valor mais tradicional do mundo. Né? Conhecido há milênios, utilizado como meio de troca desde a antiguidade e posteriormente, quando ele deixou de ser usado como meio de troca, ele passou a ser usado como lastro para as nossas moedas. E apesar de hoje em dia as nossas moedas não serem mais lastreadas em ouro, né? Desde 1971, com o fim do padrão ouro, o dólar deixou de ser lastreado em ouro, apesar disso ele ainda é utilizado como reserva de valor. Né? Os investidores enxergam ele como uma grande reserva de valor, os bancos centrais utilizam ouro como reserva de valor também. Então, assim, na nossa história o ouro foi muito usado. Atualmente ele continua sendo muito usado, é visto como uma forma de proteção e futuramente provavelmente ele ainda vai ser visto como uma forma de reserva de valor. E o que isso significa, né? Quando eu falo que o ouro é a forma mais tradicional de reserva de valor do mundo, quando eu falo que ele é utilizado como forma de proteção, o que isso quer dizer? Quer dizer que apesar de hoje em dia ele não ser utilizado tanto como moeda, como meio de troca, os investidores ainda recorrem a ele para isso, né, para essa proteção. Geralmente quando a aversão a risco está muito alta, os investidores, o mercado não tem muita noção do que vai acontecer no mundo, né, você tem uma instabilidade maior, uma insegurança maior, então sim, as pessoas olham para o ouro, recorrem ao ouro como uma forma de se blindar dessa volatilidade. Então, por exemplo, o momento que o ouro subiu muito foi na pandemia, né, ele teve uma alta de 56% em 2020, batendo recorde na época de $2.000 a onça. Porque sim, a demanda por ouro aumentou muito diante, primeiro, da incerteza pandêmica, né, da incerteza com o coronavírus, e segundo, pela incerteza com a inflação mundial. Você estava vendo os governos mundiais colocando dinheiro, injetando dinheiro na economia, e em algum momento a conta ia vir. Então, os investidores que queriam se proteger disso recorreram ao ouro. E pós-pandemia, a gente consegue ver que ele deu uma lateralizada, mas desde 2023 ele está subindo de pouquinho em pouquinho. E sim, agora em 2024 ele atingiu um novo recorde histórico, uma nova máxima histórica. E por que isso? Porque a grande verdade é que tem muita gente com medo, tem muita gente receosa do que vai acontecer com o mundo, sem saber o que vai acontecer. Né? A grande verdade é que, como eu falei, a gente teve uma pandemia, os governos colocaram muito dinheiro, você teve um aumento muito grande na liquidez, o dinheiro ficou muito fácil, então, como consequência, você também teve uma grande aceleração inflacionária. Num segundo momento, então, os bancos centrais se viram obrigados a aumentar os juros para controlar essa inflação. Esse movimento de aperto monetário, né, de austeridade monetária foi vista no mundo inteiro, os bancos centrais do mundo inteiro aumentaram os juros, e agora todo mundo quer entender se isso foi bem sucedido ou não, se a gente vai ter o pouso suave ou não, se a gente vai ter uma recessão. Eu já fiz vários vídeos comentando sobre isso aqui no canal. E a grande verdade é que sim, tem alguns dados, alguns indicadores que estão bem feios, né? Quando a gente fala de máquina do mundo, de máquina mundial, a gente está falando de quem? De Estados Unidos e China. Esses são os dois grandes países que puxam a economia mundial. E a China, sim, ela está claramente desacelerando desde a pandemia, já fiz vídeo comentando sobre isso aqui, né? Para os padrões chineses, eles estão crescendo cada vez menos, estão passando por uma crise imobiliária importante, também já falei sobre isso aqui no canal. Além disso, desde o Covid, a gente está vendo várias empresas saindo de lá, diminuindo operações, no caso, indo para a Índia, por exemplo. Então, sim, tá uma situação mais delicada, enquanto no outro ponto do mundo a gente tem os Estados Unidos, que acabou de passar pelo ciclo de aumento de juros mais agressivo da sua história. Um aumento que aconteceu de forma muito rápida, muito curta, e que levou os juros americanos para o patamar mais alto nas últimas 2 décadas. E sim, isso vem com peso, né? A economia americana é uma economia muito forte, uma economia muito aquecida, mas eu acho muito difícil se em algum momento não pesar. Agora, acabaram de revisar o número de empregos gerados nos Estados Unidos no último ano e perceberam que, na realidade, criaram 1 milhão de empregos a menos do que havia sido contabilizado. Então, sim, enquanto o mercado não entender o que está acontecendo, né? Enquanto tem certeza que a economia mundial não abaixar, eles vão continuar olhando para o ouro, né? A demanda por ouro vai continuar forte. E os próprios bancos centrais ao redor do mundo estão comprando muito ouro. Eu já falei isso aqui no canal, né? O volume demandado por ouro pelos bancos centrais aumentou muito no pós-pandemia. Ele tem essa questão econômica, mas também tem uma questão política que tem que ser comentada, que aumenta a aversão a risco, aumenta a incerteza e aumenta, obviamente, a procura por ouro também. Agora a gente está num cenário geopolítico muito complexo, com várias tensões mundiais. A gente teve Rússia e Ucrânia, China e Taiwan, vários conflitos no Oriente Médio. Em momentos como esse, de maior tensão política no mundo, é normal se encher de ouro. E, em particular, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a gente teve uma questão que impactou diretamente o comportamento dos governos e dos bancos centrais mundiais. Que os Estados Unidos ele deixou bem claro que ele vai usar o dólar como arma, se necessário. Na época, eles congelaram as reservas internacionais da Rússia, bloquearam eles do sistema financeiro mundial.
Então, sim, faz sentido pensar que além da questão econômica, também teve essa questão política que acendeu um alerta nos bancos centrais mundiais e fez a procura por ouro aumentar. E como investir em ouro, né, pra você que tá interessado? E aí, deixando claro que esse vídeo não é uma recomendação. Como eu falei, o ouro agora ele tá na máxima histórica, eu não sei por quanto tempo ele vai continuar com essa tendência, não sei por quanto tempo a incerteza global vai continuar, né? Se tiver uma melhora nas expectativas, o mercado deixar de ficar tão receoso e o apetite de risco aumentar, então sim, isso poderia afetar na cotação do ativo. Mas, pessoalmente falando, esse é um ativo que eu sempre gosto de ter na minha carteira. E aí, não por uma questão de especulação, mas pela questão de reserva de valor. Eu acho que é um ativo que faz sentido você ter um pouquinho pela proteção. Em momentos que a aversão a risco explode de forma muito rápida, como aconteceu na pandemia, né, que aí as bolsas derretem, ativos de risco derretem, essa é uma boa proteção para você ter. Então, sim, se você se interessou, tem algumas formas que você consegue se expor ao ouro. A minha forma favorita, que eu acho que é mais fácil, faz mais sentido, a forma que eu uso, a forma que eu recomendo, são via fundos de investimento e ETFs. Que, enfim, é mais fácil porque é menos burocrático, é mais fácil de você se expor com menos risco, você realmente acaba capturando o movimento do mercado. Esses ETFs, eles vão ter como objetivo acompanhar o preço do ouro em dólar, geralmente. Então você acaba capturando esse movimento sem muito risco, sem ter que saber muito sobre o mercado, sem muita burocracia. Então é a forma que eu utilizo e a forma que eu recomendo. Além dessa, existem outras formas? Sim, mas são mais complexas. Você pode, por exemplo, comprar o ouro fisicamente, mas, na minha opinião, é mais complicado. Eu realmente não recomendo e vem alguns riscos que, na minha opinião, não fazem sentido você se expor. Você tem que ter a garantia do metal que você está comprando, né? Se ele é autêntico, se o seu fornecedor é um fornecedor confiável. Você tem um risco de segurança, da onde você vai guardar esse ouro depois que você comprou, né? Para você não perder, para você não ser roubado. Você tem um risco de liquidez, né? Vender metal físico não é fácil. Você vai ter menos compradores, vai vir com custo. Então é uma forma de investimento, mas não é a forma que eu utilizo. Além disso, você poderia se expor ao ouro via contratos futuros na bolsa. Que, enfim, tá na bolsa, então acaba tendo uma liquidez, por exemplo, do que você ter o metal fisicamente, mas ainda assim tem menos liquidez, por exemplo, do que um fundo em ETF. E outra forma de se expor ao mercado é investindo em ações de empresas que atuam nesse mercado, né? Ações de empresas mineradoras. Mas, de novo, eu não recomendo. Por quê? Porque quando você pega um fundo, quando você pega um ETF, você, querendo ou não, tá se expondo à forma que aquele mercado por inteiro se comporta. Então você não precisa ter um conhecimento específico muito grande, né? Você sabe que você vai ter essa exposição ao mercado, você vai ter essa proteção. Se você pega uma ação de uma mineradora, aí você tem que ter um conhecimento sobre essa empresa. E aí vem o risco das vezes o mercado performar bem, mas aquela empresa não conseguir capturar esse movimento, perder market share. E aí você acaba sendo prejudicado. Então, se você não entende o mercado, não acompanha as empresas, eu não recomendo ter ação. O vídeo foi esse. Foi um vídeo um pouco mais curto, em outro formato. Foi pra falar sobre essa parte do ouro, que era um assunto que eu queria endereçar aqui no canal há algum tempo. Se você gostou, dá um like, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.